Guarani. Desde já agradeço pelo convite. E o tema de hoje da nossa live é as vozes das mulheres indígenas. E temos aqui hoje como representantes duas mulheres indígenas, a Gerá Guarani e a Márcia Moura. A Gerá Guarani é liderança indígena da terra indígena Tendê-Porã, em São Paulo. Agricultora de sementes sagradas, formada em pedagogia pela USP, em 2008 abandonou a carreira de docente para ter mais tempo no trabalho com a terra, pelo qual em 6 anos conseguiu juntar aí mais de 50 variedades de batatas doces da cultura. Desenvolve também um importantíssimo trabalho de fortalecimento da ancestralidade das mulheres Guarani. Muito bem-vinda, Gerá. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Temos também a Márcia Moura, que faz parte da Retomada Moura, no Rio Madeira, junto com o Coletivo Moura de Porto Velho. Pratica a pedagogia da afirmação indígena para combater a educação embranquecedora, segue os caminhos das águas e das florestas ancestrais. E também faz a luta indígena no contexto urbano. Estamos aqui hoje com essas grandes mulheres e líderes indígenas. Sejam todas muito bem-vindas. Bom, primeiramente, irei passar a palavra para Gerá. Olá, Gerá, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao canal Vozes da Floresta Atlântica. E a palavra é toda sua, Gerá. Fique à vontade. Nhandecaru de Pameim, boa tarde a todos e a todas, a chúdios, como é que fala mesmo? Essa outra palavra é muito usada atualmente, mas Pameim na língua guarani é todos, exatamente todos mesmo. Oi? Todes. Todes, isso, a todes. E a palavra então guarani, né, Pameim não exclui ninguém, absolutamente ninguém. E aí, então, na minha língua guaranimbá, a gente fala Nhandecarúdio, depois de meio-dia, principalmente depois dessa refeição aí da metade do dia, né? E eu acho que, em primeiro lugar, né, como eu costumo dizer, agradecer mais uma oportunidade de espaço de fala, porque nessa minha vida, no qual esse mês completo 40 anos, aprendi que, de fato, as pessoas tendem a respeitar um pouco mais aquilo que conhece um pouco mais, né? E que os seres humanos, independentemente da sua cultura, da sua religião, das suas, enfim, independentemente de onde nasceu, né? Tende a ter bastante essa palavra que é super ruim, né? O preconceito, né? Sobre aquilo que desconhece. Então, eu sempre acho super bom os povos indígenas, como hoje, né, que tem a honra também de ter a Márcia, né, como parceira aqui para falar, para os Juruá, como na minha língua, os não indígenas, de falar sobre a nossa visão, sobre o nosso modo de ser, que na minha língua chamamos também de Nhanderecó, que se refere às práticas culturais, né, porque vivemos, então, em um momento muito mais crítico, um momento muito crítico, na verdade, em relação ao modo de vida do ser humano nesse planeta que é tão sagrado. E aí, então, eu acredito que a voz, a intervenção artística, pensamentos, né, reflexões que vêm de pensadores indígenas tem uma potência e um valor muito especial, assim, para tentar traduzir para o Juruá. Como é que a gente consegue viver do nosso modo de ser, desse modo de ser simples, feliz e contento, assim, com somente o suficiente, né, ao longo, em relação ao meu povo, ao longo dos mais de 500 anos, podemos ter essa oportunidade, então, hoje de novo, então, agradeço o espaço, o convite da Renata,
E daí eu acho que só complementar um pouquinho a minha apresentação, então, é que na correria também eu posso ter dado informações não corretas, né? Porque eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu me formei em pedagogia em 2008 e faz apenas uns 5, vai fazer 5, na verdade, que eu abandonei a carreira de docente da aldeia, né? Depois de 17 anos de dar aula e tal, uma vida, uma experiência de vida que muito me formou também, que muito me fez pensar, assim, a questão da escolaridade, né? O que está acontecendo, o que que a gente quer e a partir do que a gente quer, o que que a gente vai fazer agora e tal, né? Mas enfim, daí então eu sou a Gerá Guarani, meu nome em português é Giselda Pires de Lima, que para mim é como se fosse um apelido apenas. Eu nasci diferente na aldeia, digamos assim. É, meu coração, minha essência, os meus sonhos, é muito Guarani, assim. Porém, contudo, como eu falo, eu nasci diferente, assim. Com 13 anos, eu me recusei a casar e deixei a minha mãe muito brava, porque eu estava quebrando um costume ainda muito forte nessa época. E aí eu simplesmente decidi no meu coraçãozinho que eu podia ser morta, assim. Eu podia morrer, estava preparadinha assim para morrer, mas não ia fazer aquilo. E aí então comecei a causar assim com 13 anos e a partir disso só causei assim na aldeia. Causei então me negando a casar com essa idade, causei me tornando a primeira liderança de quem arruma coisa, quem resolve coisas é sempre o homem, né? E aí depois várias outras intervenções assim. E aí então um pouquinho mais sobre a Gerá, mas não me coloco em nenhum momento numa posição de superioridade assim aos demais da aldeia. Eu sempre falo que as pessoas que está destruindo o mundo, o planeta, né, que não tem generosidade com aquilo que recebe de sagrado, são justamente as pessoas que se acham superior a todos e a tudo, né? E aí eu sempre tento me policiar em relação a isso e sempre falo com muita certeza, muita velocidade, assim, veracidade, que talvez é essa palavra correta, né? Com muita verdade profunda mesmo, que falo para os mais velhos que quando eles falam que, na verdade, eles não sabem muita coisa, porque não sabem ler e escrever, eu sempre falo para eles que eu trocaria tudo do pouquinho que sei do mundo do Jurá pela sabedoria deles. Por essa sabedoria que não precisa ir para a escola, não precisa fazer faculdade, não precisa fazer mestrado, nem doutorado, nem bacharelado, ou fazer pós-graduação, ou estudos aprofundados em outros países de primeiro mundo para descobrir que a gente tem que respeitar a natureza, que a gente não pode fazer nem xixi perto da água, muito menos dentro da água, e que ela é sagrada e que temos que cuidar. E aí não precisa ter essa escolarização, essa formação acadêmica para saber que tem que realmente tirar só o suficiente da mata, né? E aí, então, e com esse saber, eles são felizes, assim, no seu modo tão simples de ser, e isso é tão encantador. E, como sempre falo, sou suspeita de falar, porque eu nasci nesse povo, mas uma das coisas que me impulsiona, assim, que me dá gás para minha luta, é, é me deparar com o meu povo, assim, na aldeia, de que, mesmo aqueles que fizeram, às vezes, até o último estudo do ensino médio, né, até o terceiro do ensino médio, eles travam quando vai falar português e trava mesmo, e fala, eu não sei falar português, eu entendo e escrevo e leio e não sai, e acho isso lindo, assim, e aí os mais velhos, nesse momento, em 2021, os mais velhos que têm 40 e poucos anos e tal, 50, a maioria não sabe falar português, e isso é tão lindo, porque como assim, né? A gente está na capital de São Paulo, a mais não, apenas 60 km do centro da grande metrópolis, né? Uma das maiores do planeta. Tem escola na aldeia, tem internet, tem celular e tem pessoas que não sabem falar português. E eu sei o quanto o português é forte, né? O quanto a cultura de Juruá é dominante mesmo em vários aspectos.
E os Guaranis se mantêm dessa forma. E a gente vivendo mesmo no centro, ninguém quer sair da aldeia, ninguém quer morar na cidade, e a gente quer morar num lugar assim, sempre assim, com essas árvores enormes, contendo vários remédios em seu corpo, vivendo dessa forma em comunidade, com um foguinho de lenha, com as crianças livres, com os macacos, com os bugios passeando, e aí tem um carro velho ali, mas enfim, tudo bem. O contexto maior é de natureza mesmo, né? E aí, então, uma outra coisa aqui entre parênteses que eu tenho problema é que eu falo muito. Eu já falei 13 minutos, então eu também vou vir para o foco do tema, né? Que tenho uma felicidade imensa de contar para vocês que esse território aqui, 60 quilômetros apenas em São Paulo, até há pouquíssimo tempo tinha uma realidade muito triste, assim, muito imprópria, assim, para um povo indígena que um núcleo familiar, para visitar um outro núcleo familiar, teria que andar no mínimo 1h30. E a gente viveu por mais de 60 anos em duas aldeias apenas de 26 hectares, muito pequeno. A gente perdeu muitas práticas culturais, ficou na memória viva, os mais velhos passando geração para geração, para os netos, para os filhos, mas impossibilitado de fazer na prática. E aí as nossas comidas, os nossos milhos sagrados, que é a base da alimentação guarani, tudo foi perdido e a gente foi muito entendido de forma errada muitas vezes, né? Principalmente pelos Juruá, pelos não indígenas que começaram a adentrar mais a terra indígena e que quando via aldeia sem casa de alvenaria, sem carro, as crianças com terra na roupa, imediatamente nos classificavam como miseráveis. Então, o que que a gente faz? A gente tem que doar comida. O que que a gente faz mais? A gente tem que doar roupa. E aí, então, começou a entrar bastante essa situação do assistencialismo, que, em sua grande maioria, só atrapalha mais do que ajuda, né? E aí, então, só teve uma Juruá em especial, né, que é a Maria Inês Ladeira, que é do Centro de Trabalho Indigenista, que começou a frequentar as aldeias Guarani aqui de São Paulo quando tinha 17 anos. E aí ela iniciou, antes de 87, 1987, um movimento de uma luta pela demarcação dessas duas terras que ainda não era demarcada. E ela conseguiu uma coisa formidável, assim, né, na palavra de lá, talvez que classifica um pouco mais, que ainda numa época super ditadora, ainda super mais difícil, que as lideranças indígenas não falavam português direito, eles conseguiram demarcar algumas terras aqui do estado de São Paulo em 1987. E aí, então, na época foi demarcado essas duas aldeias pequenininhas, que ao longo dos anos, então, foi acontecendo tudo isso. O aumento de família, a perda do espaço para plantar, a perda de território para caçar, para pescar, de água e tudo mais. E aí, então, hoje eu tenho a felicidade de contar para vocês que a gente está numa área aqui de quase 16 mil hectares, e que nesse território tem aldeias que foi iniciada só por mulheres, que é incrível, é a prova viva de que a gente tem capacidade, sim, e nessas aldeias, nessa terra indígena, então tem 14 aldeias, algumas estão iniciadas por mulheres, e em sua grande maioria, como essa aldeia aqui do Caraí Vicente, da Uaí, a sua esposa e sua família, eles estão aqui na aldeia Tecoaporã, é onde eu estou, e é uma das aldeias muito produtivas, assim, que tem o milho guarani depois de muito tempo, tem a mandioca, tem a abóbora, e tem tudo isso, assim, dessa Mata Atlântica maravilhosa, assim. E aí, então, a gente tem muito recentemente essa área aqui, de novo para nós, né, de um direito legítimo, porque, de fato, é incontestável que a gente já estava aqui antes da invasão do Juruá, né? E aí, então, a gente vive essa realidade hoje de chamar de Juruá, não indígena, para se tornarem selvagens, não no sentido pejorativo, mas de se tornarem selvagens por um dia, por exemplo, de plantar palmito jussara, que alimenta mais de 50 tipos de animais na Mata Atlântica, de reflorestar as áreas degradadas, quando não era nossa, então acontecia
a monocultura de plantas ornamentais e tal, e quando ela se torna nossa, a gente deve recuperar, né? E aí, então, nessa área, na capital de São Paulo ainda, quando que recebeu a portaria declaratória em 2016, a gente tem a última cachoeira limpa de São Paulo, que é a Capivari, e ela está dentro do nosso território. E aí, na nossa concepção, né, ela nunca, jamais pode ser comercializada. Nem a água, nem a pedra, nem a areia, nem madeira, nem nada. E aí, então, a gente está começando a falar mais e mais para os Juruá, principalmente de São Paulo mesmo, que essa parte restante da Mata Atlântica, ela é importante não mais só para os Guarani, mas sim para o povo de lá também, né? Então, devemos nos preparar, porque o avanço acelerado da ganância, né, das pessoas esquecerem, na verdade, que, de fato, não dá para viver sem a natureza, que tudo que se tem na mesa, tudo que se tem de material, inclusive, né, de bens, vem da natureza, não vem do outro planeta, né? E que então tudo bem de ir lá não querer não morar no mato, ter medo de cobra, ter medo de baratinhas, ter medo disso e daquilo e tal, e quer viver num mundo encimentado, frio, onde às vezes, muitas vezes as pessoas não se escutam, não se enxergam, não se sentem, mas que tem que fortalecer a ideia de que tem que apoiar as pessoas que então querem proteger e preservar essa fonte de vida, essa fonte de riqueza humana, assim, né? Que Nhanderuqueiro, na nossa concepção, né? As nossas divindades deixou para nós. E aí, então é isso. Eu estou numa área muito rica, mas não no sentido de poder, né? Mas muito rico no sentido de conexão, de se sentir realmente parte disso, né? E aí, então, por último, eu vou falar aqui que a Renata pode ajudar também, depois a gente, vocês, todo mundo, mas a gente tem um plano em fevereiro, para começar em fevereiro, um plano de fazer uma vez por semana grupos de 30 Juruá, de não indígena, para ficarem o dia inteiro na aldeia, para ir para a roça, para plantar árvores nativas, frutíferas, espécies que já estão em extinção, e aí, viver na aldeia, comer na aldeia, andar, sentir essa liberdade na aldeia. E aí, então, a partir daí, ir fazendo chondaros e chondares de Uruá, né? Os guardiões e guardiãs de Uruá, em momentos necessários, pode se unir e proteger isso para nós. E que o que plantar também, como por exemplo, se fazer alheira de batata doce, pode voltar na aldeia, depois colher e levar para a família, experimenta essa batata doce que eu plantei numa terra indígena, que é nosso também, porque estamos no mesmo espaço. E aí isso precisa ser defendido. E aí, então, estou muito feliz de contar isso para vocês. E tem muita história, mas em nome dessa mata, de todas as matas que ainda resiste, como a gente também, né? A toda a tentativa de destruição e tal. Em nome disso, eu digo Gudjevete, mas afirmo também que os macaquinhos são inocentes, para os quais a gente nunca pode apontar um dedo sequer, para apontar qualquer tipo de defeito, eles nunca vão poder fazer uma faixa de queremos viver. Respeite o nosso direito de viver. Então, que é nós que temos que fazer isso por eles, porque eles não vão fazer isso, mas tem toda uma outra situação de equilíbrio para manter a natureza. Então, é isso. Agudjevete pela escuta. Muito bem, Gerard, muito bem colocadas suas palavras. Para mim, você é uma inspiração, grande líder aí feminina que eu tive a honra de conhecê-la. Agradeço pelas suas palavras. E é isso mesmo, né? A gente tem que se unir, se fortalecer, um ajudar o outro. E com certeza nós temos muito a aprender com vocês, a como conservar a nossa terra, cuidar melhor, né, da nossa terra. Muito obrigada pela sua fala. Passo agora a palavra para Márcia Moura. Olá, Márcia, boa tarde. Passo a palavra para você, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Fique à vontade. O óculos é melhor. Puranga Ara,
Boa tarde, Nemeguere, por esse convite. É incrível, né? Puranga, muito bom, né? De estar aqui com vocês. Assim, é uma honra para mim estar conversando com a Gerá. Ela não está lembrando de mim, eu acho, mas eu estudei na USP, e a gente andou se encontrando em algumas atividades lá pela FELESH, e também eu assisti também uma fala dela na educação, lá pela USP, lá para os anos de 2003, 2012, 2013, 2014, por aí assim. E desde a primeira vez que eu a ouvi, né, eu senti toda essa força, né, da ancestralidade que ela tem, na sabedoria dela, né, na sabedoria que ela traz do povo dela. Então, estou muito feliz de estar aqui conversando junto com ela, né, sobre essa importante questão que é defender, que é manter, que é recuperar, apesar de todos os desafios, o nosso bem viver, né? Essa defesa do ambiente inteiro, não o meio ambiente, como dizem os Juruá, né? Como dizem os Tapuinha, como os parentes Caripuna chamam aqui, né? Também. E meio, porque nós não somos meio, né? Nós somos parte e estamos interligados com o ambiente inteiro. E eu tenho também formação acadêmica, né? Por último, eu fiz doutorado em História Social na USP, que me deu o maior aprendizado foi de conhecer os parentes que estão aí, os Guarani e todos os outros povos que estão em contexto urbano em São Paulo, participar do movimento, né, de luta indígena, fazer parte dessa rede indígena em São Paulo. Esse foi o maior aprendizado que eu tive e que eu trouxe, né, nesse meu retorno para cá, para o meu território. Nós, do povo Mura, nós estamos em diferentes contextos, né? Contexto de aldeia, território demarcado oficialmente, e território demarcado com o nosso corpo, nosso espírito, sem o reconhecimento do Estado. E eu faço parte dessa retomada Mura no Rio Madeira, aqui para o lado de Rondônia, né? Eu sou daqui de Porto Velho, que antes de tudo é território ancestral Mura, e que não é reconhecido como tal. Essa memória de, de ocupação ela é totalmente invisibilizada por uma política de Estado, né, por uma cartografia de Estado. E depois que eu voltei lá de São Paulo, lá do doutorado, revigorada, com toda essa luta, junto com os demais parentes e aliados, e também o trabalho que eu realizei na minha tese de doutorado, que se chama Tecendo Tradições Indígenas, aonde eu fui tecendo, né, essas memórias ancestrais por meio da vivência, né, nos espaços onde fazem parte do território Mura, mas que está dividido hoje enquanto espaço de seringal, que foi construído em cima do nosso território por conta da exploração da borracha, né, na década de 40 do século anterior, e com isso nós fomos introduzidos dentro desse espaço e invisibilizados enquanto Mura, né? E passamos a ser reconhecidos como seringueiros, seringueiras, né? E depois, dentro desses espaços de seringais, a constituição dessas comunidades ribeirinhas, né? Então,
eu, depois dessa vivência em São Paulo, desse processo de escrevivência e de trazer toda esse tecer das memórias ancestrais na minha tese de doutorado, eu decidi voltar para uma das comunidades aonde faz parte do território Mura, que é hoje um distrito, né, ligado ao município de Porto Velho, e que é reconhecida como comunidade ribeirinha, né, e as pessoas que vivem lá, os que ainda estão na resistência, se reconhecem como ribeirinho, mas não conseguem se interligar ou se perceber, né, por conta de toda uma política de apagamento do Estado ao longo de mais de 4 gerações, né, ou 4 gerações, né, se, se conectar, se perceber com uma tataravó, um tataravô indígena, um bisavô, uma bisavó indígena, um avô, uma avó indígena, um pai, uma mãe indígena, né? Mas mantém o modo de ser indígena ao ser ribeirinho, ao se colocar como ribeirinho, porque está ligado aos rios, à floresta, né? E mantém essa relação. E aí foi quando eu resolvi voltar para uma dessas comunidades, que é considerada como ribeirinha e que é um distrito hoje, e onde ela tem uma organização de vila, né, nesse distrito, e depois tem as partes mais afastadas, onde alguns se mantêm mais dentro da floresta, mais conectado mesmo com uma relação ancestral. E aí várias comunidades interligadas nesse distrito, por isso uma escola do estado construída lá. E aí, como eu tinha um contrato do estado como professora, que estava afastada para fazer o doutorado, quando eu voltei eu não quis mais me manter na cidade, nas escolas urbanas. E nem na SEDU, que antes de eu voltar para São Paulo, eu estava atuando como coordenadora de educação escolar indígena, né? E, enfim, várias situações, eu decidi voltar para essa comunidade, né? Comunidade que os antigos chamam de Furo e que hoje é chamada de Nazaré, né? E voltei para essa escola com esse intuito de trabalhar a afirmação indígena, né? E aí, nesses 5 anos que eu estou lá, né, eu passei, né, a partir da própria interação e do fazer junto, né, com as estudantes, os estudantes, dentro de uma perspectiva de valorização do saber local, entendendo esse local dentro do global e vice-versa, né? Pedindo para que eles, elas, todos e todos trouxessem os conhecimentos dos mais velhos para dentro da sala de aula, para a gente trabalhar a partir desses conhecimentos, eu fui, então, realizando essa pedagogia da afirmação indígena na escola. Mas essa pedagogia da afirmação indígena, que consiste, né, na valorização dos conhecimentos ancestrais indígenas, na retomada desses conhecimentos, né, ela começou antes da escola, né, se deu durante a escola e se mantém agora depois da escola, né? Agora, dia 24 de agosto desse ano, eu fui retirada da escola de uma forma totalmente arbitrária, e um dos principais argumentos é porque eu insisto em falar sobre a questão indígena, né? Dentro de uma escola que está dentro do meu território, o território do meu povo, né? E que hoje é visto como uma comunidade ribeirinha, mas que as pessoas
mais velhas, mais antigas, as que estão interligadas a esses mais velhos, mantêm o modo de ser indígena. Então, agora eu mantenho essa pedagogia da afirmação indígena, né, seguindo as águas do meu rio ancestral, embaixo das castanheiras, das seringueiras, e também na cidade, né, porque nós também estamos em contexto de cidade. E eu estou aqui em Porto Velho, na Maloca Querida, que é um espaço cultural, né, onde a gente recebe nossos parentes que vêm das aldeias, que vêm dos espaços ribeirinhos, que vêm dos espaços extrativistas, né, parentes de outros territórios. Agora mesmo a Maloca a gente está vivendo o sistema de acampamento Maloca Querida, né? E tem os parentes que vieram do Cerrado, né? Mas que são lá de Minas Gerais, que estão fugindo também de todas essas doenças causadas pela Vale do Rio Doce, né? E que estão por aqui, porque um parente Mura também, que estava morando para lá, né? Voltou para fazer para dar uma força aqui nesse momento difícil que a gente está enfrentando com essa política etnocida, e veio para dar um reforço aqui. Então está bem lotada a Maloca Querida, e a gente está fazendo assim nossa luta com muita música de afirmação indígena, com muita música de retomada ancestral, e estamos nos preparando para descer o Rio dia 14, né? Então, assim, essa pedagogia indígena, ela que eu estou trazendo como conceito de pedagogia da afirmação indígena, é justamente isso: trazer os cantos, as danças, os saberes, os fazeres indígenas para o espaço da escola, né? E que foi reprimido, que foi criticado e que, por fim, resultou na minha retirada da escola, mas que se mantém fora desse espaço da escola. E assim, eu admiro muito a Gerá, né, por ela ter conseguido se desvencilhar dessa institucionalidade da educação, que é o meu desejo também, é o caminho que eu quero fazer, né, me desligar dessa institucionalidade, porque, infelizmente, a escola institucionalizada, ela não era para ser, mas ela acaba sendo um espaço doentio de repressão e de preconceito e de discriminação, né? Enquanto a educação deveria ser libertadora. Então, eu tenho assim uma orientação, né, dos meus ancestrais, das minhas ancestrais, a fazer também esse espaço de formação. A gente quer construir fisicamente e espiritualmente uma maloca ancestral dos saberes, aonde a gente possa vivenciar plenamente essa pedagogia da afirmação. Então, essa é a nossa proposta, né, para recuperar aquilo que a gente está perdendo do nosso bem viver e da nossa ancestralidade indígena, da nossa afirmação indígena aqui nesse contexto que a gente vive. Infelizmente, Gerá, a minha realidade, embora tenha todas essas perdas, né, e a gente não fale mais nossa língua materna, a gente vai tentando recuperar algumas coisas. Mas, embora a gente fale o português, que você sabe o quanto que o português contamina, né, o nosso pensamento, nosso espírito, né? Mas a gente mantém o nosso modo de ver, o nosso modo de ser e o nosso modo de configurar o nosso mundo na perspectiva indígena. E a nossa luta com a pedagogia da afirmação indígena é exatamente essa, para que se mantenha esse pensamento, essa configuração de mundo indígena,
apesar de toda a colonização. Né, Meguera? Bom, Márcia, muito bom. Parabéns aí pelo seu trabalho. Gratidão aí por estar aqui conosco. Bom, iremos partir agora para algumas perguntas do chat aqui. Bom, deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma pergunta aqui para Gerá. Gerá, qual seria a melhor maneira dos Giruá, os não indígenas, né, colaborarem aí para manter a floresta conservada? Gerá? Tá. Primeiro, Márcia, até pelas palavras, pelas referências, e me lembro sim, lá nos Correios USP, que a gente conversou algumas vezes, e como a gente vive sempre essa turbulência, às vezes não dá tempo de falar direito e tal, mas me lembro sim de você. E sabe, até também pela sua luta, pela sua insistência em enfrentar toda essa opressão, né? Mas enfim, estamos juntos, como o Diró fala. E aí, respondendo a pergunta, é, eu acho que várias formas já pode ser iniciada e ser feita de forma mais frequente, né? Que não somente está com a questão indígena, o povo indígena, né? O povo indígena é um número maior, mas resistente também em alguns aspectos, né? Porque o Estado, a política, né? Sempre coloca muito nessa várias questões assim, não apoia a questão cultural, a ancestralidade, as tradições diferentes, as variadas que existem no país, mas quando lhe convém também coloca essa imposição, né, de que não é, por exemplo, indígena de verdade, que é aculturado, ou que não mora na aldeia, ou que mora na cidade, e assim, consequentemente, coloca também, né, para o pessoal dos quilombos, para os ribeirinhas, né, para os Juruá do campo, enfim, Juruá que já tenta também viver de maneira diferente e tal, né? E aí, mas eu acho que as pessoas da cidade que não vivem nesse contexto pode procurar esses povos, né? Então, não só os povos indígenas, mas pode procurar os quilombolas também. Pode procurar os Juruá que moram nos campos, que têm uma vida diferente, que planta e que é Juruá, fala Juruá, come comida de Juruá, mas que ao mesmo tempo então está tentando ou vivendo já de total conexão com a natureza, de dar valor para a terra, de sentir a terra com os pés, com as mãos, com os dedos, e não sentir medo disso, de se sentir parte disso, né? Então, de repente vai ter de Juruá, não, mas para mim está muito difícil ir para a aldeia indígena agora, é muito longe, de repente tem um, um, um um espaço, uma vida, uma comunidade, uma resistência quilombola mais perto também. E aí se conectar com a ancestralidade também, né? Porque o brasileiro, de fato, é bem misturado, né? Com o povo indígena, com o povo negro, né? O afro, descendentes. Então, sempre procurar os mais velhos, né? E se conectar com eles, conversar com eles sobre o passado, sobre esse momento agora, né? Mas, enfim, daí mais pontualmente de gerar, assim, como eu disse, em fevereiro a gente vai iniciar essa tentativa de agrupar, tipo 30 juruá por vez, que pode ir para a aldeia. E aí, como eu disse, que pode viver em total liberdade na aldeia, né? Sem essa coisa de venham para cá, vão para lá, vão ver isso. A gente vai orientar, certamente, né? Principalmente se for fazer o trabalho de plantio e tal. Mas a ideia é deixar o Juró sentir a liberdade na aldeia. E essa liberdade que a gente tem na aldeia é algo que encanta e que faz as pessoas pensar um pouco, né? Na sua vida, no seu modo de ser. Então, ainda que
tivemos problemas na conexão da Gerá. Olá, Gerá. Dê para escapar dessa vida que não dá para de fato chutar o pau da barraca, como Dirá fala. Está cortando a conexão aqui, Gerá cortou para nós novamente. Pode parar de pensar que tem que ter uma guarda-roupa, que tem que ter um espaço com 100 camisetas, 3 gavetas cheias de calcinhas, ou de cueca, ou de meia, vice-versa e tal, e sair. Mas, sei lá, não sei até que onde vocês ouviram. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, Estamos tá, ouvindo. Sim. tá, tá. Então, daí eu tenho várias sugestões para o povo de Uruá. Também não, sem me colocar de forma superior nem nada disso, né? Mas eu penso e sinto que é muito verdade tudo que meu pai me ensinou de falar para mim assim, filha, não junte nada na sua vida de coisas que não vai valer. Por exemplo, se você juntar um monte de coisas de Juruá, de roupa, de sapato, e você acostumar assim, quando você morrer, ninguém vai fazer um outro buraco para enfiar tudo que você juntou na sua vida. E quanto mais você tem do que não é necessário, significa que você está tirando de vários outros. E aí, então, eu sempre tenho esse ensinamento do meu pai comigo e vejo, assim, a coisa horrível que é de você perder tempo lavando roupa, pelo amor de Deus, lavando um monte de sapato, de lá nem lava muito, né, do que eu percebo. Mas na aldeia, como é terra, barro, tem gente que tem mais de 10 pares já na aldeia também, não sei para quê. Algumas mulheres que ficam, tipo, o final de semana inteira lavando roupa, minha madura, eu falo, vamos fazer outra coisa mais útil na vida, vamos conversar, vamos plantar, vamos fumar cachimbo, vamos contar história, vamos brincar. Enfim, então, eu acho que Juruá tem várias formas de se tornar apoiador da causa indígena, apoiador da preservação, da luta por esse grito, né, de vamos preservar a Amazônia, vamos preservar a Mata Atlântica, vamos preservar os territórios dos quilombola, vamos preservar o território dos Guarani Kaiowá, e aí o que que eu posso fazer, já que eu não posso também ir de qualquer jeito? Daí dá para pensar o que eu tenho, o que eu faço, o que eu compro, de fato é necessário, eu posso realmente viver com só poucas mudas de roupa? E aí, então, há pouco tempo, me deparei com uma senhorinha de Uruá, que eu adoro muito, que me falou, agora eu tô usando esse blazer aqui, e aí, mas eu tenho tantos outros que eu usei em outros casamentos, daí tá espalhado na casa das minhas filhas, e aí tem que sempre comprar, mas depois fica parado. E aí eu falo, é isso, Jurá inventa cada história que é só para alimentar o capitalismo, né? Então, em vez de usar a mesma roupinha, que vai usar também só uma vez a cada tempo, então não nem rasga, nem deteriora em nada, mas a cada casamento tem que ter uma roupa diferente, é falta de ética, é falta de educação, as pessoas vão olhar e vão comentar, enfim, isso nisso pode chutar o pau da barraca, sabe? Não me interessa o que você pensa, estou usando a mesma roupa porque sou inteligente. Eu preciso ficar gastando toda hora, de repente, então, com esse dinheiro que eu tenho que comprar roupa diferente a cada casamento, se eu tenho um monte de amigos ou de família, eu vou comprar muda de árvore, vou plantar nos quilombolas, vou plantar numa terra indígena, vou plantar num parque, enfim, dá para fazer muita coisa boa ainda. Eu acredito que ainda dá tempo. Muito bem, Gerard. Disse tudo aí, né? Falou tudo. Basta ter força de vontade, né? Que aí a gente consegue se unir e fortalecer cada vez mais. Eu tenho uma pergunta aqui também para Márcia Mura. Márcia, como a educação embranquecedora afeta a cultura indígena? De forma bem drástica, né? Desde o primeiro momento que a primeira caravela chegou no nosso território Pindorama, porque sempre chegou como uma imposição, né? Como uma imposição. Ou você aprende a falar português, você apanha. Ou você trabalha do jeito que a gente quer que vocês trabalhem, ou você fica sem comer. Ou você
faz o que a gente está dizendo, ou você vai acontecer alguma coisa com você, você vai morrer. Essa é assim que chegou a educação embranquecedora para todos os povos originários da Pindorama, da Abya Yala, do mundo inteiro, né? É assim que chega. E nesses 520 anos, essa relação de imposição se mantém, né? Hoje não posso nem dizer que não se faz mais isso, né? Porque diante de tantas tragédias, de tantas coisas horrorosas que a gente se depara, não sei se deve ter ainda algum lugar em que são praticadas essas violências todas, da forma como ainda eram praticadas na chegada dos colonizadores. Mas, assim, no geral, ela se mantém, né? De que maneira? Ela se mantém como imposição, né? Aonde se impõe o que ensinar dentro das escolas, né? Onde se impõe o conhecimento não indígena, o conhecimento ocidental como superioridade, né? Uma das coisas que fica martelando na minha cabeça é a direção da escola onde eu estava trabalhando dizer: você usa o livro didático de forma errada. Você tem que entender que aqui não é uma escola indígena. Você não se adaptou à escola, né? Então, assim, eles são os certos. Eles sempre estão com a razão. E você que está no seu território fazendo a retomada, que está errada na história. Então, a educação embranquecedora é isso. É você não considerar o contexto, você não considerar, né, os saberes indígenas, você querer trazer só aquilo que é da sua cultura e achar que aquilo é melhor, né? Isso é educação embranquecedora, e a maneira como ela afeta é de uma forma muito cruel, né? Por isso que tem o termo aí, genocida, etnocida, ecocídio, epistemicídio, porque tudo isso gera morte. Muito bem, comadre. Mas, assim, só para complementar, que eu estava aqui no calo da emoção, né? Isso não quer dizer que tudo que vem, né, da cultura não indígena, a partir do momento que é dialogado, a partir do momento que você decide como utilizar uma ferramenta que vai favorecer na própria retomada, na própria demarcação do território, na própria fortalecimento do território, né? Como que eu posso usar uma energia solar? Como que eu posso utilizar uma tecnologia que foi realizada a partir daquilo que faz parte do ambiente mesmo, que é também, né? Eu penso assim, né, que as tecnologias mais assim, importantes são as tecnologias originais, seja dos povos indígenas, seja dos povos afros e de outros povos originários, né? Porque essa tecnologia dessas sabedorias originárias, elas não poluem, elas não causam doenças. E as outras tecnologias que foram surgindo, que são muitas delas apropriação dos nossos próprios conhecimentos, elas ainda geram doença, né? Então, assim, a gente tem que saber escolher o que serve para a gente, o que não serve. Numa escola, por exemplo, a lei que garante uma legislação específica e diferenciada, ela até garante que essa escola tenha a sua própria gestão e decida o que ela quer e o que ela não quer para a sua formação. Mas só que isso só está no papel, mas na prática isso não acontece.
Muito bem colocado, Márcia, suas palavras aí, muito poderosas. Acredito que falta aí realmente força de vontade aí de todos, né, principalmente aí do poder público, para poder estar colaborando aí. Temos aqui mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, a pergunta do Adelmar. Qual a melhor forma? Caneteco. Oi. Mais uma pergunta aqui, essa vai para as duas, tá? Qual a melhor forma de chamar os jovens para a causa em plena época tecnológica? Como atrair os jovens, né, para seguirem aí forte na luta em plena era da tecnologia? Passo a palavra para você. Márcia, pode responder para nós, por favor? A pergunta: qual a melhor forma de chamar os jovens para a causa em plena época da tecnologia? A pergunta Então, do estava nosso amigo esperando Adelmar. a Gerard responder primeiro, mas já que acho que ela vai. Então, nós temos, como diz as parentas, os parentes que estão hoje se destacando aí Eu vou. na partilha dos seus Caiu aqui. saberes, né? E, enfim, eu acredito que nós temos propostas, né, para buscar, né, possibilidades, sim. E essa tecnologia que vocês estão chamando aí, que é o computador, que é o celular, que é a internet, né? Essa tecnologia, ela pode ser muito útil, sim, para a nossa luta. E envolver os jovens nisso, né? Eles terem uma formação para saber manusear um celular e fazer uso desse celular para beneficiar a luta e não para se deixar manipular, né? E utilizar todas essas tecnologias como ferramenta de luta. E eu vejo que cada jovem ele tem, né, ou aquilo que ele gosta de fazer, né? Um gosta de tirar foto, outro gosta de filmar, outro gosta pode de repente se identificar com a coisa da informática, né? Então, se eles de repente se identificar com isso, dá para você trazer esse diálogo, né, com essas tecnologias e usar isso em favor da defesa do território. Aqui a gente está pensando, só que a gente ainda não conseguiu realizar, até mesmo porque precisa adquirir esses equipamentos ainda, fazer uma formação de guerreiras e guerreiros defensores da Mãe Terra. E a gente quer envolver adolescentes e jovens que justamente são sequestrados pela questão do garimpo, que está bem forte aqui no Rio Madeira e na comunidade que eu vivo, né? E aí a gente quer que essa juventude ela possa ter contato, né, com os conhecimentos ancestrais e que elas possam, por meio, né, dessas tecnologias, denunciar as violações e também fazer o registro, né, dessas ações essas ações, esses conhecimentos todos, né, para que eles possam repercutir, né, e que eles possam se envolver e serem comunicadores também, né, e defensores dessa Mãe Terra, fazendo uso dessas tecnologias. É uma estratégia que a gente está tentando ver se a gente consegue fazer por aqui. Muito bem, Márcia Mura.
Exatamente, a tecnologia está aí ao nosso favor, né? E devemos saber como usá-la corretamente aí, no fortalecimento aí. Passo a palavra para Gerá. Gerá, vou repetir a pergunta para você, Gerá. Pergunta do Adelmar: qual a melhor forma de chamar os jovens para a causa em plena época tecnológica? Passo a palavra para Gerá. Eu acho que os jovens, ainda que vivam nesse mundo tecnológico muito avançado, eles ainda se colocam numa posição, se colocam, porque muitos, pelo menos na minha aldeia, no meu povo, se colocam também, de fato, nessa posição de escuta ainda. E eu acho que os jovens de Uruá também, em sua grande maioria, têm uma sensibilidade maior também. E aí, então, eu lembro dos Jurazinhos lá no centro de São Paulo fazendo manifestações, né, em relação ao currículo, né, a grade curricular, e que foi aquele movimento lindo de ver os jovenzinhos de 16 anos, 15 anos, 17 aninhos lutando, brigando e apanhando e mesmo assim resistindo. Foi tão lindo, eu chorei várias vezes. E aí então boto muita fé, assim, boto fé nos filhos de Juruá, nos jovens de Juruá, nos jovens indígenas, de forma geral, assim, que eu acho que eles que de fato têm a possibilidade de mudar o rumo desse planeta. E tudo que a gente está vivendo agora, tudo que foi destruído, eles estão vivendo isso, né? Então eles têm a prova concreta de que se a gente não se atentar a pensar nas coisas, como a Márcia falou, de pensar nas coisas dentro de uma utilização mais equilibrada e saudável, tudo vai se deteriorando. Então eles têm uma chance aí de mudar o rumo. E aí, então, eu tenho muito orgulho dos jovens Guarani que faz parte do meu povo, e que quando a gente faz projeto de fortalecimento cultural, às vezes a mãe e o pai não estão ali e tal, mas eles estão ali para cantar, para dançar, e ainda que estejam nesse mundo do Face, que às vezes é bem zoado, que traz um transtorno aí, de fato, né, social também, um desequilíbrio social e tal, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala, pediu que venham, eles são os primeiros que chegam. E aí, então, eu acredito que o trabalho que a gente faz aqui, por exemplo, de fortalecimento cultural, de resgate do plantio, de projetos de sustentabilidade, de preservação, de restauração de áreas degradadas, nos quais a maioria participante ativo são eles. E aí, então, eu acho que é o trabalho que a gente faz junto a isso, que é voltado para exatamente dentro do que a Márcia fala, é o que vai direcionar esse pensamento também dos próprios. Eles são bem inteligentes e eles têm também esse mundo diferente que era o meu, assim, né? Eles sabem da cultura guarani, vivem na aldeia, fala português, mas, enfim, entende também o nosso contexto de vida e eles não querem sair da aldeia também. Então, água de Evete para os jovens, para todos os jovens do planeta. Muito bem, Gerard. Minha bateria está acabando. Estamos chegando. Minha bateria está acabando. Já estamos chegando ao fim. Esse foi o Vozes da Floresta Atlântica, com as nossas queridíssimas Márcia Mura. Muito obrigada pela sua participação. E Gerá Guarani, Gerá, muito obrigada. Espero poder ver você novamente em uma outra oportunidade. E Márcia Mura também, espero conhecê-la um dia, quem sabe aí futuramente. Prazer de conhecer vocês, mulheres fortes aí que servem de inspiração para mim também. Parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês. Estamos finalizando a live. Um abraço para todos, uma boa noite, que fiquem todas com Deus aí. Força e